Eu sou do núcleo de agravos emergentes transmissíveis, né? Especialmente as arboviroses. Então, nós elaboramos um mapa de evidências sobre prevenção e controle de arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, né? Nós tivemos recordes aí ano passado no Brasil e aqui no estado do Piauí também, principalmente com dengue. Então, a gente fez esse mapa de evidências, né? Começando do começo, o que é o mapa, para que que serve? O mapa não é nada mais é do que uma forma de organização sistemática do conhecimento, né, com o objetivo de identificar, organizar e caracterizar as evidências científicas. E serve também para viabilizar o planejamento de políticas de saúde, né, identificar lacunas no conhecimento e auxiliar os pesquisadores no direcionamento de pesquisas futuras. Então, nós seguimos, né, existe toda uma metodologia, nós seguimos a metodologia proposta, né, pela BIREM, e da Organização Pan-Americana de Saúde. O primeiro passo é a constituição do grupo de trabalho. O segundo, a delimitação do tema e os critérios de inclusão e de exclusão. E depois a busca por evidência, por revisões sistemáticas, né? Nós procuramos especificamente revisões sistemáticas. Então, esse foi o grupo, né? Nosso grupo de trabalho, a professora Lília, a professora Verusca, eu, o professor Wagner, Maria Clara e a Andressa. E nós tivemos também a colaboração da Elizabeth Biruel e da Carmen Abdala, da Verônica Abdala, que são da Bireme. Então, nos ajudaram bastante. Então, nosso escopo, né, escopo do nosso tema foi arboviroses transmitidas por Aedes aegypti, né? Então, nós buscamos revisões sistemáticas que focassem na prevenção e controle desses agravos. Nós fizemos as buscas na Biblioteca Virtual de Saúde, no PubMed e na Medline, e nós encontramos artigos de 2007 até 2024. Nós fizemos a busca no começo de 2024, ok? E aí nós seguimos, né? Então nós selecionamos as revisões sistemáticas, depois caracterizamos e avaliamos a qualidade metodológica dessas revisões incluídas e depois fizemos o processamento dos dados e a geração do mapa de evidências em si. Então aqui para triar para selecionar, né, as revisões sistemáticas. Opa, nós usamos o Ryan. No total ficaram 44 revisões sistemáticas no nosso mapa, né? A avaliação dessas revisões foi de acordo com o AMSTA, né? Então foi baseado nesse tanto de critérios de cada revisão sistemática. Aqui era a planilha, né, do AMSTA que nós utilizamos. E ao final nós processamos os dados, o que é que nós encontramos? Nós encontramos 59 intervenções para a prevenção ou controle das arboviroses, né, que foram divididas em 10 grupos, esses grupos aqui. E encontramos também 18 desfechos, né, que nós agrupamos em 6 grupos, como infestação de mosquitos, mudança do comportamento humano, prevenção e controle, resposta imunológica, segurança e vigilância epidemiológica. Nós finalizamos o mapa, né? O mapa está disponível aqui na internet pelo site da Bireme, tá? Depois eu ver se eu consigo colar aqui no chat para ficar acessível. E aqui é como o mapa fica no site, né? Ele cruza as intervenções com os desfechos. A gente pode ver aqui, ó, as intervenções com os desfechos. E é nesse gráfico de bolha, né? Aí a cor da bolha e o tamanho da bolha varia de acordo com o resultado. Se for um resultado positivo, se for um resultado inconclusivo, se for um resultado negativo e com a quantidade de evidências, né, de artigos que apontam aquele resultado. Aqui, por exemplo, a eliminação de criadouros. A cor verde é resultado positivo, né? Aqui significa que tem 3 evidências, 3 trabalhos mostrando que tem desfecho positivo no controle populacional do Aedes aegypti, correto? E uma inconclusiva. Então, às vezes, nós encontramos também, às vezes, esses confrontos, ok? E aí, quais são os nossos resultados principais, né? Focando aqui na prevenção e no controle do Aedes aegypti. O que nós vimos aqui com resultado positivo, né, o potencial positivo foi a vacina contra a dengue, tá? Nós vimos, as evidências mostram, né, que a vacina contra a dengue tem um efeito positivo, potencial positivo, na redução de casos de dengue grave, né, antigamente chamada de dengue hemorrágica, redução de casos de dengue pelos 4 sorotipos,
ela estimula uma imunidade moral nas pessoas vacinadas e é segura, tá? Então, as evidências mostram que realmente a vacina é uma medida de prevenção eficiente. A outra medida também foi com efeito positivo, foram as combinações de intervenções nos domicílios, nas casas, que teve um resultado positivo na redução de casos de dengue. O que que são, quais são essas intervenções, né? Então, telar portas e janelas, de modo geral, evitar brechas por onde o mosquito possa entrar nas casas, juntamente com a borrifação de inseticidas no interior das casas, tá? Essas intervenções, quando combinadas, tiveram efeito positivo na redução de casos de dengue, assim como o uso de repelentes, tá? Teve um efeito positivo, né, na proteção contra a picada de mosquitos, principalmente esses repelentes à base de DET, né, que são os mais comuns, assim, que nós vemos nas farmácias, nos supermercados, aquele Repelex, o Off, né? Então, esse uso de repelentes realmente tem um efeito positivo. Nós vimos também que a combinação de intervenções nos domicílios também tem um efeito positivo para o controle populacional do Aedes aegypti, né? E algumas coisas chamaram atenção, por exemplo, a pulverização espacial de inseticidas, né, que é o famoso carro-fumacê. E aí nós encontramos um efeito inconclusivo do carro-fumacê no controle populacional do Aedes aegypti, né? Então, as evidências não apoiam muito o uso dessa medida, por mais que ela seja muito popular, muito requisitada, principalmente em cidades do interior. A gente viu que, na verdade, os resultados são inconclusivos em relação à eficiência dela para controlar a população do Aedes aegypti, ok? E uma outra coisa também, outra intervenção que nós vimos com um efeito positivo foi a participação comunitária, tá? Quando o desfecho avaliado foi conhecimentos, atitudes e práticas de saúde, mostrando que a comunidade tem que estar envolvida nessas medidas de prevenção e controle contra as arboviroses e contra o Aedes aegypti, né? Ao passo que ações educativas em saúde, que são entrega de folder ou só palestras, tiveram efeito inconclusivo também nesses conhecimentos, atitudes e práticas em saúde, né? Então não adianta só entregar um folder, só colar um outdoor. Tem que envolver a participação comunitária no controle, no combate ao Aedes aegypti e às arboviroses transmitidas por ele. Aqui é só um resumo, né, do que eu já falei, dos resultados. Ah, Vacina tem resultado positivo, tem efeito positivo, as intervenções nos domicílios, a participação comunitária e o repelente, principalmente repelente à base de DET, tem efeito positivo, né? São medidas de proteção, de prevenção e de controle eficientes contra o Aedes aegypti e contra as arboviroses por ele transmitidas. E aqui, né, a gente está tentando cumprir o efeito, o objetivo do mapa. Nós estamos apresentando o mapa, que nós foi um evento que nós fizemos aqui em Picos, no centro-sul do estado do Piauí, com os gestores, né, nós chamamos gestores em saúde e nós chamamos também representantes da sociedade civil para apresentar esses resultados, né, com o objetivo de disseminar realmente esse conhecimento. Isso dá base para a tomada de decisão dos gestores em saúde. Então, foi muito bem recebido. Esse evento, na verdade, foi há 2 semanas atrás. Então, a gente espera que a gente ficou meio que acordado de entrar em contato com eles novamente para ver uma possível, né, se eles realmente ah, adotaram algumas das medidas, mudaram as suas medidas de combate e prevenção às arboviroses nos seus municípios, ok? E também então, publicamos, né, foi aceito agora recentemente o nosso mapa de evidências na revista Pan-Americana de Saúde Pública, com o objetivo também de divulgar no meio acadêmico, né, atingindo também esse objetivo do mapa de evidências, que é direcionar pesquisas voltadas para esse tema. Então, era isso, né? Acho que não passei do tempo. O mapa foi organizado pelo CEATEM, com apoio da Universidade Federal do Piauí,
e da CESAP, e a gente agradece também a UPAS e a Bireme que nos auxiliaram nesse processo. Então, obrigado, fico aqui à disposição também. Muito obrigada, Antônio. Bastante bacana. Inclusive, tem uma história de mudança, caso você queira ler e ter acesso a todo mundo, sobre mapas de evidência também. Com a professora Mariana, que vai estar aqui, sobre dor crônica. Então, eu acho bem interessante para quem quer conhecer a metodologia. Eu tenho uma pergunta relacionada a isso, mas eu queria abrir para a rede. Teve alguém que colocou aqui no chat, deixa eu ver. Roberta, fiquei curiosa para saber se houve alguma análise sobre a icaridina. É isso, E Roberta? caridina, sim, teve. A gente encontrou uma revisão, comparou, mas o repelente mais eficiente realmente são esses à base de DEET. Em seguida, vem uns três ou quatro, incluindo a icaridina. Icaridina. Mas os DET são os mais que as evidências apoiam mais, tá? Tem efeito mais eficiente. Perfeito. Te respondeu, Roberta? Não sei se ela está podendo abrir o microfone. Ah, interessante, eu tinha ouvido o contrário. Depois, as publicações estão aqui no chat, né? Eu coloquei aqui, tá? Se quiser dar uma olhada, Roberta, depois também as publicações, né, Antônio? Sim, Pode sim. colocar depois também lá no grupão da coalizão. Na verdade, é uma pergunta sobre até a própria metodologia, né? É, gente, quem puder levantar a mão se já fez mapas de evidência aqui, porque o Antônio falou vários termos, né? Vários É. passos que eu não sei se todo mundo já fez mapas de evidência. Mas eu queria só um comentário assim, se foi o primeiro que vocês fizeram e como é que você achou fazer, tipo assim, se isso foi funcional até nessa relação com a gestão. Minha pergunta era nesse sentido. Isso. Para mim, foi o meu primeiro, tá? O Ceatem está caminhando tá andando já fizeram um de leishmaniose visceral, estão caminhando também com um de doença de Chagas. O mês foi o meu primeiro, que foi o de arbovirose. E foi uma experiência excelente, na verdade. Assim, juntamos o grupo de trabalho, né? E tem aquela questão da divisão, e ao mesmo tempo a gente faz a parte junta, né? De avaliar os trabalhos, mas nós contamos com a experiência, um auxílio assim, fundamental, que foi com da Verônica e da Elizabeth lá na Bireme. Até nessa parte de elaboração do mapa em si, de usar o Tableau, que é o aplicativo, né, que monta o mapa em si, com as colunas, linhas e as bolhas. Perfeito. Ano passado a gente teve também para os GTs da coalizão uma oficina do Tableau junto com a parceria com o Ah, Hublac. foi. Então, é bem importante mesmo essa ferramenta, assim, a gente viu que o quanto é importante, ela nos ajuda muito, né, Antônio, para os mapas de evidência, ela é um software, na verdade, ela é um software bastante bom para fazer os mapas, né? Sim, E sim, as nossas perfeitamente. queridas, né, parcerias aqui com a OPAS, com a Bireme, que, enfim, tem nos ajudado bastante também em algumas organizações, enfim, até com o pessoal que fez também junto com o Cabecim, né? Tem sido uma parceria bacana ali com as meninas aí da Bireme, né? Então, te agradeço, viu, Antônio? Tem algumas outras perguntas aqui no chat, mas o Antônio vai respondendo aqui no chat, tá? Para a gente passar para a próxima vitrine, tá bom, Antônio? Tá ótimo. Obrigado, viu? Obrigada, Responder aqui. gente.